Salve galera, Zinha Marombinha na área, e eu criei esse canal com o intuito de poder te ajudar com dieta, treino, suplementação e tudo mais. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre o carboidrato. Para que serve o carboidrato? O que é, enfim, o carboidrato? Quais carboidratos devemos consumir para nossos objetivos, seja ele a perda de gordura ou ganho de massa, e assim sucessivamente. Se você está com essas dúvidas, segue o vídeo e você vai entender tudo. Afinal, o que é o carboidrato? Ele também pode ser chamado de açúcares ou glicídios, tem um papel fundamental em nosso organismo, fornecer energia para nosso dia a dia, seja energia para correr, se movimentar, trabalhar, subir escada e etc. O carboidrato é formado por moléculas de hidrogênio, oxigênio e carbono. Se separarmos a palavra carboidratos, formamos assim hidratos de carbono. Quando o carboidrato é consumido pela gente, o nosso organismo estoca ele em forma de glicogênio e glicose, assim sucessivamente armazenando em nossos músculos a massa magra e em nosso fígado. Quando consumimos carboidrato em excesso, além de que o nosso corpo precisa, ele começa a armazenar em nossas células adiposas, famosa gordurinha. E é aí que entra o mito de que o carboidrato engorda, mas não é que ele engorda. Você que consome de forma excessiva, além do que seu corpo precisa, e começa a engordar. Então, não é comendo à noite que você vai engordar, entendeu? Você não está errando em comer carboidrato à noite. Você está errando em comer muito carboidrato. Talvez a sua dieta esteja muito calórica. No mundo dos carboidratos, existem dois subtipos: carboidratos completos e carboidratos simples. Os carboidratos simples são aqueles carboidratos que o nosso organismo digere de forma rápida, assim liberando energia para a gente meio que imediatamente. A digestão do carboidrato complexo é um pouco mais lenta, só que ao invés de ser uma energia liberada imediatamente, ele vai liberando a energia ao decorrer do dia, assim estocando em forma de glicogênio ou glicose. Como eu expliquei anteriormente, o carboidrato simples é formado apenas por uma ou duas moléculas de açúcares, e assim sendo chamado de monossacarídeos. E o carboidrato complexo pode ser chamado de polissacarídeos, porque ao invés de ter uma ou duas moléculas de açúcar, ele contém várias moléculas de açúcar, e assim sendo interligadas entre elas. Por isso que a digestão é um pouco mais lenta, para que ocorra a quebra das moléculas dentro do organismo. Quando falamos de carboidratos, precisamos entender que os alimentos têm o índice glicêmico. Mas o que é o índice glicêmico? O índice glicêmico nada mais é do que o açúcar no seu sangue, que, como vimos anteriormente, pode ser ingerido através dos carboidratos. Quando dizemos que um alimento tem um alto índice glicêmico, estamos dizendo automaticamente de que esse alimento libera o açúcar mais rápido na corrente sanguínea, e assim sucessivamente o alimento de baixo índice glicêmico libera de forma mais lenta o açúcar no sangue. Até aí você já entendeu o que é carboidrato, o que são carboidratos completos e simples e quais são os seus índices glicêmicos. Agora precisamos entender quais carboidratos devemos consumir para nossos objetivos. Se você é uma pessoa que está procurando a perca de peso, então devemos procurar os alimentos de baixo índice glicêmico, ou seja, os carboidratos complexos. Por quê? Porque eles são mais ricos em nutrientes e vitaminas, a sua sensação de saciedade vai ser bem maior do que do carboidrato simples, ou seja, se tu comer 200 gramas de arroz, não é a mesma coisa do que você comer uma banana. Entendeu? Banana, caiu, puf, já foi. O arroz fica lá, digerindo, e geralmente tem a mistura, que é um frango, uma carne,
um peixe, alguma coisa, uma proteína, e aí vai de forma mais lenta, e assim sucessivamente tu vai deixando de querer comer toda hora, porque você já está se sentindo saciado. Então, com essa sensação de saciedade, torna que você come menos, come melhor e assim ainda perca peso. Quando eu falo a questão do carboidrato complexo para a perca de peso, eu não estou dizendo que você não deve consumir carboidrato simples, mas a diferença de consumo de carboidrato complexo e carboidrato simples deve ser grande. Suponha que sua única fonte de carboidrato do dia seja uma banana. Você vai comer quantas bananas no seu dia? Eu vou falar pra você, eu aguento comer umas 30. Se for só banana, umas 30. Ai, que delícia! Ainda muita água, porque vou ficar com fome ainda. Quando a gente fala do ganho de peso, a gente está falando de alguém que pratica alguma atividade física. Porque para ela aumentar sua massa magra, ela precisa praticar alguma atividade física. Seja ela musculação, como chama aquele bagulho que fica pendurado? Crossfit, qualquer coisa. Quando você está procurando ganho de massa, os carboidratos simples são muito bem-vindos quando trabalhados de uma forma estratégica na sua dieta. Porque geralmente esses alimentos, os carboidratos simples, tendem a ser mais perigosos, porque eles são mais pobres em nutrientes. Um exemplo fácil de carboidrato simples que provavelmente você deve consumir quase todo dia é o pão francês. Pão francês, para quem busca a perca de gordura, não é muito bom. Ele não traz saciedade, ele não é rico em nutrientes. Podemos encontrar os carboidratos simples também em leites e derivados, refrigerantes, geleias. E os carboidratos complexos, onde podemos encontrar? Simples: arroz integral, frutas com casca, aveias, verduras. Grande parte dos carboidratos tendem a ser mais ricos em complexos de vitamina B, ferro, minerais e fibras. Por isso que geralmente a recomendação por alimentos de carboidratos complexos é mais recomendados. Basicamente, o carboidrato ele funciona de forma indireta para o ganho de massa. Ele é o principal fornecedor de energia para o organismo. Basicamente estou falando, para você ganhar massa, você precisa de um treinamento que exige força. E força demanda energia. E energia vem do carboidrato. Do porquê devemos consumir os carboidratos. E a palavra simples e chave é fácil: energia. Energia para nosso organismo, energia para tudo que fazemos. E o carboidrato trabalha também de forma diretamente no SNC, Sistema Nervoso Central. Então, principalmente para quem pratica atividade física, carboidrato não pode ficar fora do seu prato. O nutriente, ele ajuda no momento do seu treino e também no momento de sua recuperação. E devemos ter alguns cuidados ao consumir os carboidratos. Por quê? Porque o nosso corpo tem um limite de estoque de carboidrato, que seria em forma de glicogênio, e a partir do momento que o estoque de glicose é armazenado totalmente, ele começa a transformar em gordura e assim estocando em todas as regiões do corpo. E um conselho: devemos ter cuidado ao consumir os carboidratos, porque quando estocados nos níveis máximos na forma de glicogênio, a partir daí o fígado começa a transformar em gordura e armazenar em seu corpo, que assim é depositado na pele e em outras regiões, podendo trazer gordura visceral, etc., que não faz bem para a saúde. A recomendação da injeção A recomendação para ingerir os carboidratos é que não passe dos 60% das calorias ingeridas. Ou seja,
Se você tem uma dieta de 1000 calorias, claro que ninguém faz dieta de 1000 calorias, mas eu tô arredondando para fazer de cabeça. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, se você tem uma dieta de 1000 calorias, então 60% de 1000 calorias é 600 calorias. Então, você não deverá ultrapassar em quantidade de calorias o carboidrato, porque cada 1 grama de carboidrato tem 4 gramas de quilocalorias. Então, você não poderá passar os carboidratos de forma que as calorias ultrapassem as 600. A alimentação é um assunto muito sério, porque é um alimento que estamos ingerindo diariamente em nosso corpo e devemos entender um pouco sobre como ele age e o que ele faz em nós. Valeu, galera! Se você curtiu, deixa seu joinha, segue o canal. Se você quiser trocar ideia comigo, segue meu Instagram, que lá eu tô sempre online. Eu posto vídeos de treino, algumas dicas a mais, e lá dá pra gente trocar mais ideia. E valeu, obrigado! A perninha tá grande. Ai, deu cãibra. Você é louco.